A eleição na CBF foi decidida antes mesmo de começar. A chapa encabeçada por Samir Chaudhry teve apoio de 25 das 27 federações, além de 10 clubes. O Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, que queria ser candidato, só teve apoio de 2 federações e 30 clubes. Portanto, a sua candidatura sequer pôde ser validada. E assim, a CBF, mais uma vez, terá uma eleição com um candidato único. Mas isso deixou os clubes bem revoltados. Salve, salve pessoal, eu sou Felipe Lobo, você está no Meio Campo e hoje vamos explicar essa loucura de eleição da CBF. Essa história começa lá em 2017, quando Rogério Caboclo ainda era presidente da CBF e tinha Walter Feldman como seu secretário-geral. A Lei Pelé obrigava naquele momento que os clubes participassem das assembleias de todas as suas entidades desportivas. No caso, os clubes de futebol teriam que participar das assembleias da CBF. Historicamente, a CBF sempre precisou apenas das federações para tomar as suas decisões, e essa lei modificava isso. Para burlar essa lei, a CBF fez uma assembleia só com as confederações, só com as federações estaduais, e decidiu dar peso 3 para as federações, peso 2 para os clubes da Série A e peso 1 para os clubes da Série B. O problema é que os clubes não participaram dessa assembleia e, portanto, essa assembleia que decidiu isso foi considerada ilegal. Só que isso só aconteceu em 2022. Pois é, nesse meio tempo o Rogério Caboclo caiu, foi destituído da presidência e quem assumiu interinamente foi quem? Edinaldo Rodrigues. Ele assumiu em 2021 e em 2022 ele queria convocar as eleições para tentar um novo pleito e ele queria ser o candidato. Mas para isso ele validou com os clubes essa manobra, digamos assim. Para isso ele conseguiu um acordo com o Ministério Público e o Ministério Público fez com que a CBF assinasse um termo de ajuste de conduta e obrigou que a CBF validasse aquela decisão lá de 2017 com os clubes. E aí o que aconteceu? Em uma assembleia dentro da CBF, os clubes deram ok para o Edinaldo para que esse peso 3 das federações começasse a valer. E aí você vai me perguntar, mas por que diabos os clubes fariam isso? Bom, primeiro porque os clubes não são lá muito inteligentes, mas a promessa ali naquele momento é que o Conselho Nacional de Clubes teria mais poder, de fato ele passou a ter, teria mais influência no Campeonato Brasileiro, nas decisões, e isso passou a acontecer mesmo, os clubes tinham mais influência ali de decidir questões do Campeonato Brasileiro, e tinha uma promessa, o principal era uma promessa que caso os clubes fizessem uma liga de clubes, algo que já estava sendo discutido naquela época, a CBF não interferiria, ou seja, ela permitiria que os clubes fizessem a liga e controlassem o Campeonato Brasileiro. Isso tudo, uma promessa, e os clubes aceitaram ter peso 2 em relação às federações que teriam peso 3. Isso fez com que a CBF tivesse o mesmo poder de sempre, porque caso as federações em bloco votassem em um mesmo candidato, não importava em quem os clubes votassem, porque as federações sempre venceriam. Isso não foi visto naquela época porque o Edinaldo fez a eleição de 2022, venceu por unanimidade, como a gente viu, até teve um voto, na verdade, que se absteve, mas o que a gente viu depois foi o questionamento dessa decisão. Por quê? Porque foi decidido pelo Tribunal do Rio de Janeiro que essa decisão, esse acordo, o TAC, não valeria, porque o Ministério Público não poderia intervir nessa situação e reverter uma decisão do próprio TJ anos antes, lá em 2017. Então o que aconteceu foi que foi tudo invalidado, e aí o Edinaldo foi afastado pela primeira vez. Isso aconteceu no final de 2023. No começo de 2024, o Gilmar Mendes deu uma decisão favorável em caráter liminar para que o Edinaldo voltasse. E no começo de 2025, todas as partes envolvidas no litígio entraram em um acordo e se prontificaram a não mais buscar na justiça resolver essa questão das assembleias. E assim foi feito um acordo, tudo certo. Bom, tudo certo, mas nada resolvido, como diria o meu pai. Porque o que aconteceu foi que uma das assinaturas nesse contrato era de Antônio Carlos Nunes, o famoso Coronel Nunes. E Coronel Nunes não tinha mais condição de assinar.
Isso foi descoberto um pouco depois, várias matérias foram mostrando ao longo do tempo tudo isso. A principal matéria era do Edinaldo Rodrigues na revista Piauí, mas várias denúncias em relação a tudo que estava acontecendo saíram em portais como o Léo Dias, no UOL, no GE, mostrando que tinha uma perícia que foi pedida num pedido da Daniela do Vaguinho, uma deputada federal, e também depois do Fernando Sarney, um dos vice-presidentes, que atestou que a assinatura do Coronel Nunes era falsa. E, portanto, o que acabou acontecendo em última instância, o Gilmar Mendes mandou o caso de volta para o TJ do Rio de Janeiro, que tinha julgado lá o primeiro afastamento do Edinaldo Rodrigues, e em uma semana foi destituído o Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. E ao contrário da primeira vez, ele não tinha força para voltar, porque um documento falso é algo muito grave. Ele até vai dar sorte se isso não resultar numa ação criminal, porque falsificar uma assinatura é um crime, portanto. Mas o que aconteceu foi que Edinaldo definitivamente foi afastado e ele mesmo acabou desistindo da ação que ele tentava para retornar ao cargo. Poucas horas depois do afastamento de Edinaldo Rodrigues da CBF, 19 federações publicaram um manifesto pedindo renovação da entidade. E isso já indicava que havia um bloco preparado para criar um novo candidato e controlar um pouco essa eleição que estava por vir. É bom lembrar aqui que assim que houve o afastamento de Edinaldo Rodrigues, Fernando Sarney foi eleito interventor, ele era um dos vice-presidentes da CBF, e a função dele era chamar eleições o mais rápido possível. E ele fez isso, a eleição será para o dia 25 de maio, e assim já estava definido como seria o pleito. Com 19 federações já mostrando um manifesto, havia desconfiança que um candidato já estava sendo fabricado. E esse é o ponto. Como se chegou ao nome de Samir Chaude? Samir Chaude tem 41 anos, é médico e ele é filho de Zeca Chaude. Zeca Chaude é o atual presidente da Federação Roraimense de Futebol. E ele é o atual presidente desde 1975. É isso mesmo. Zeca Chaude, que atualmente tem 80 anos, é presidente da Federação de Roraima por todo esse tempo. Vai completar 50 anos no cargo. E o filho dele, Samir Chaude, já vinha exercendo várias funções dentro da própria Federação Roraimense e também junto à CBF, já que o pai tem mais idade. E ele foi eleito, Samir, para ser o substituto do Zeca Chaude na própria Federação de Roraima a partir de 2027. Eles anteciparam bastante a eleição para não ter risco de perder, não é mesmo? E isso já fez com que Samir Chaude já tivesse uma perspectiva de poder dentro da Federação de Roraima. Mas como o nome dele se tornou o nome de consenso para que fosse o nome das federações? Isso tem todo um processo ali no meio. Dentro das articulações das 19 federações, 3 nomes surgiram como possíveis candidatos. Ricardo Gluckpol, presidente da Federação Paraense de Futebol, Luciano Roxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e Samir Chaude, que é o futuro presidente da Federação Roraimense de Futebol. Nas conversas dentro desse bloco, as articulações perceberam que Roxman, que representava a região sul, trazia poucos votos. A região sul tem apenas 3 votos. E a ideia era ter alguém que trouxesse o verniz de renovação. E, portanto, o Ricardo Pou talvez não fosse o melhor nome. Foi assim que Samir Chaude ganhou força, porque ele é um nome novo, ainda não exerceu nenhum cargo, nenhuma federação, ele foi eleito para ser o presidente, mas por enquanto ele só exerceu cargos menores dentro da administração da Federação Roraimense e, portanto, ele não teria nenhum problema com outras federações, nenhuma resistência de outras federações e também não teria problemas internos ali, divergências. Além disso, havia um grande número de federações dispostas a alguém que não fosse do Sul ou do Sudeste e, portanto, Samir Chaude ganhou essa força porque tem os votos da região norte e se juntou aos votos da região nordeste. E assim foi se formando uma aglutinação em torno da candidatura de Chaude. Samir Chaude, além de ser médico, exerceu também cargos de gestão dentro de hospitais lá de Roraima mesmo.
cargos dentro da federação e é um cara muito ligado a esportes também, porque ele é faixa preta de jiu-jitsu e gosta bastante de kart, é um entusiasta, participa inclusive de campeonatos de kart lá na região norte. Ele tinha agendado inclusive a participação de um campeonato lá na região norte de kart e teve que cancelar porque seria nas próximas semanas e agora a agenda dele só traz a CBF. Ele é alguém que herda um pouco esse poder da Federação Roraimense e ele se tornou esse nome de consenso para trazer um ar de jovialidade dentro dessa CBF que busca se reinventar, já que os últimos presidentes todos acabaram afastados pela justiça por diversos problemas, né? O Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, o Coronel Nunes, que foi um interino, Rogério Caboclo e depois o Edinaldo Rodrigues, todos eles foram afastados por questões da justiça, menos o Coronel Nunes, que exerceu só interinamente por pouco tempo o cargo. Todos os que foram eleitos acabaram afastados pela justiça por problemas. Então, esse grupo, esse bloco fala bastante em renovação, embora esse bloco seja o mesmo desde sempre, mas eles querem trazer uma imagem de novidade, dar um banho de loja na CBF e escolheram o Schaud porque ele representa melhor essa estética e essa visão de trazer algo diferente para a CBF. Essa articulação das federações que montaram rapidamente um grupo e decidiram basicamente a eleição sem precisar da participação dos clubes, fez com que os clubes que fizeram um manifesto apoiando Reinaldo Carneiro Bastos, eram 32 clubes que assinaram o manifesto, depois caíram para 30 e no fim foram 29 clubes que assinaram a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos. Os clubes ficaram pistola com essa situação, porque isso mostrou na prática algo que a gente já falava, eu já falei várias vezes no podcast e várias pessoas já falaram que abrir mão, a renunciar ao poder que era esse peso 3, né, que foi dado às federações e que os clubes validaram em troca de promessas vazias, teria um preço. E o preço foi pago agora. E agora os clubes perceberam que esse problema é bem grande, porque se as federações se unem, se 20 federações se unirem, os clubes não têm mais chance de conseguir apoio para formar uma candidatura para pelo menos concorrer na CBF. Algo que a gente não vê acontecer desde 1989. Então os clubes resolveram agir. Um pouco tarde, mas resolveram. Dos 40 clubes da Série A e B que têm direito a voto na CBF, 38 assinaram um manifesto que foi publicado no perfil da Liga Forte União, a LFU, e que exige 8 pontos da próxima gestão da CBF. Entre esses pontos está a mudança da legislação eleitoral, do estatuto, para que os clubes tenham mais peso. Esse é um pedido bem difícil porque as federações é que detêm esse poder e elas que conseguiram eleger o Samir Schaud. Vai ser difícil que ele bata de frente com as federações, mas a ver. Mas além disso, tem vários pedidos importantes nesse manifesto da LFU, que diz, por exemplo, para profissionalizar a arbitragem, para permitir a criação da liga e para que a liga organize a Série A e Série B, algo que o Samir Schaud já disse que é a favor. Fair play financeiro, outra coisa que o Samir Schaud já disse ser a favor. Participação direta dos clubes na elaboração do calendário. O calendário é um dos principais problemas do futebol brasileiro. Eu diria até que talvez seja o pior problema do futebol brasileiro. Algo que até o Schaud já disse em entrevista ao UOL, que ele pretende manter os estaduais, mas reduzir o número de datas. Ele falou algo entre 8 e 12 datas. Já entraria aí um pouco nessa questão do calendário, mas os clubes não querem só essa redução. Eles querem participar da elaboração do calendário, que também é bem importante. E tem também questões como financiar, dar suporte para os clubes da Série B, C e D, além do futebol feminino. Uma mudança na gestão, na governança, com a participação maior do Conselho Nacional de Clubes, também ali na CBF. Enfim, são vários pedidos e vários pedidos bem importantes dentro desse manifesto e que mostra que os clubes realmente resolveram agir. Talvez um pouco tarde e não sei se eles vão ter força o suficiente para brigar por isso agora, mas é importante que essa briga aconteça. Tanto que está se falando, está se articulando, ainda está nos bastidores isso, que os clubes talvez, como uma forma simbólica de mostrar que estão insatisfeitos, eles não votem no Samir Schaud. Isso não vai fazer diferença do ponto de vista eleitoral, porque como só tem um candidato, ele vai ser eleito,
mas os clubes estão elaborando ali uma estratégia coletiva para ou anular o voto ou então sequer comparecer à eleição, se abster da eleição, como uma demonstração simbólica de insatisfação, porque os clubes, em sua grande maioria, ficou do lado do Reinaldo Carneiro Bastos e ele sequer pôde registrar sua candidatura. Importante registrar que desses 38 clubes que assinaram o manifesto, só 2 não participaram das séries A e B, que é Palmeiras e o Remo. O Palmeiras chegou a dizer em matéria no GE que a presidente Leila Pereira acha que não é o momento de fazer cobranças ao Samir Chaldie. É importante lembrar que a Leila foi uma das que apoiou o Chaldie. Os 10 clubes que apoiaram o Samir Chaldie, o Palmeiras foi um deles, assim como o Remo, que também não assinou esse manifesto. Mas de qualquer forma, o manifesto é importante e os clubes precisam entender que eles funcionam como bloco. As próprias federações entenderam o poder coletivo delas, se juntaram e mostraram que o poder delas é grande com esse peso 3. Os clubes precisam entender que o poder deles é grande. Até porque o manifesto publicado ali no perfil da LFU diz uma frase muito importante: sem clubes não há futebol. E é verdade, as federações têm peso 3 na eleição, mas os clubes, no fim, são muito mais importantes para o futebol. Sem os clubes, de fato, não há futebol. A razão da existência do futebol são os clubes e, portanto, as torcidas, né? Nenhuma federação tem torcida ou time. Então é importante que os clubes briguem por isso. Mas é importante a gente lembrar que foram os clubes que entraram nesse buraco sozinhos. E agora eles vão ter que brigar bastante para sair deles. Eu espero que esse episódio sirva para que os clubes, primeiro, parem com essa palhaçada de Libra e LFU e montem uma liga de verdade e não só 2 blocos comerciais para vender direito de TV, que foi o que aconteceu. Formem uma liga mesmo para que cuide não só da arbitragem, essa profissionalização que eles pedem, mas para cuidar do gramado, do calendário e de tudo isso. Vai ser importante se os clubes tiverem essa consciência coletiva, algo que a gente sente muita falta no Brasil. Não é comum a gente ver consciência coletiva e parece que a gente está sempre refratário em relação a associações coletivas. Mas quem sabe os clubes tenham acordado. Mas é isso, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Se você quiser mais conteúdo do Meio Campo, assine a nossa newsletter. São pelo menos 2 edições por semana. Uma sextas-feiras aberta para todo mundo e umas terças-feiras apenas para assinantes. E também, quando dá na telha, a gente manda umas edições extras. Você também pode ter acesso às newsletters exclusivas do Meio Campo se tornando membro desse canal a partir da categoria Centenário. Isso também dá acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros. Valeu!